Certo. Vou começar então a apresentação sobre o Greenfoot. Bom, o Greenfoot é uma ferramenta basicamente para a criação de jogos, animações e até mesmo alguns simuladores você pode fazer no Greenfoot. Ele foi criado para ajudar alunos a programar, a aprender uma linguagem de programação. Bom, no caso, o Greenfoot trabalha com a linguagem Java, que é uma conhecida do nosso curso, que é uma linguagem orientada a objetos. Então, ele auxilia, ele ajuda na aprendizagem dessa linguagem. Bom, vantagens. Bom, coloquei algumas vantagens, mas antes disso é importante salientar e observar que um aluno, quando ele vai aprender alguma linguagem de programação, por exemplo, o Java, ele pode ter algumas dificuldades na hora de fazer certas abstrações. A gente sabe que isso é uma habilidade que se adquire com o tempo, mas isso pode deixar o aluno sem interesse ou desanimado em aprender uma linguagem. Isso pode atrasar o aprendizado. Justamente pensando nisso, o Greenfoot ele traz uma proposta interativa, onde o aluno ele pode aprender de forma mais interativa e visual. Bom, eu coloquei aqui que é uma ferramenta visual interativa e desperta o interesse pela programação. São pontos muito importantes de se observar, pois realmente, ao ver o código funcionando, por exemplo, em um jogo, isso traz uma certa satisfação, então você fica mais interessado em programar. Eu coloquei que ajuda a compreender conceitos da programação orientada a objetos. Então, classes, métodos, atores, tudo isso esses conceitos que são bem conhecidos no nosso curso, você vai poder aprender. É um ambiente de desenvolvimento integrado, assim como NetBeans ou Eclipse, e oferece uma interface simples e de fácil uso. Bom, eu vou colocar uma parte teórica bem básica e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Logo mais será mostrado pelo meu amigo de trabalho os códigos. Ele vai ter um jogo que vai ser feito só no Greenfoot. Mas eu vou apresentar uns conceitos bem básicos sobre o Greenfoot. Então, vou dar aqui um ESC. Bom, vou abrir o Greenfoot, ele pode ser baixado no greenfoot.org, ele está disponibilizado lá. Bom, ao abrir o Greenfoot, a gente pode observar, como esse é um projeto que eu já baixei do site, ele já tem essa coloração aqui, mas se você fosse abrir um projeto novo, ele seria branco, ele estaria em branco, só com a moldura. Temos essas classes que são bem importantes, a classe Word e essa classe Crabbe Word porque é desse projeto. Aqui temos documentações e aqui a classe Crabbe Word nós temos a definição do tamanho da moldura, no caso 560 por 560. Uma coisa muito importante no caso aqui nesse exemplo são os atores. Temos aqui o ator Crab. Bom, podemos observar na classe Crab que temos um método act aqui. Bom, ele está vazio. Para acontecer alguma coisa, temos que programar, certo? Então, vou colocar aqui movimentos. Vou colocar para ele se mover, por exemplo. Vou colocar aqui rapidinho. Isso aqui é para ele, quando eu pressionar o teclado, ele vai se movimentar. Ele vai girar, no caso. Bom, aqui a gente vai colocar turn -3. Bom, com isso aqui pronto, você pode clicar em qualquer lugar aqui que ele vai dar essa mensagem de classe compilada, sem erros.
Você pode agora testar o que você escreveu, esse método bem simplesinho, onde o nosso senhor crab, você pode clicar com direito, novo crab, novo caranguejo, você coloca ele aqui e pode rodar. E aí, você pressionando o esquerdo, no caso, ele vai dar o turn. É um exemplo bem simples. E agora eu vou passar para o meu amigo de trabalho, André, onde ele estará explicando e falando, mostrando mais os códigos. Obrigado e até a próxima. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e agora eu vou trabalhar com vocês um pouco como que o Greenfoot funciona na prática, para a gente ver como que é fácil criar um jogo nesse programa. Mas antes de começar a mexer com o Greenfoot, gostaria de mostrar para vocês um jogo que eu fiz enquanto eu estava criando o Greenfoot, só para vocês verem como que é fácil utilizar essa ferramenta e como os resultados podem ficar ótimos no Greenfoot. Vendo? Eu criei um joguinho de nave bem simples, onde você tem os inimigos, contabiliza um placar e monitora a energia. Certo? Nessa videoaula agora nós vamos começar a criar esse mesmo jogo de naves. Estou aqui com o Greenfoot aberto. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um novo cenário de Java, que é a linguagem que nós vamos estar trabalhando. Vou nomear o meu arquivo aqui como aula jogo. Criei agora o meu projeto. A primeira coisa que o Greenfoot vai te exibir é esse quadro em branco. Esse quadro em branco é uma instância MyWorld, que é um filho da classe World. Conforme mencionado no começo do vídeo, todas as classes herdam ou de World ou de ator, sendo World o contexto onde está inserido todos os elementos e ator é tudo que compõe o seu jogo, como personagens, os projéteis, os inimigos e outras coisas. Antes de começarmos a criar o nosso mundo, eu gostaria de mostrar uma coisa bem interessante. Quando você cria um novo projeto no Greenfoot, ele já cria um diretório para você com o seu jogo. Você pode ver que já estão aqui algumas classes. Dentro dessa pasta, existe uma pasta imagens e uma pasta sons, que serve para os métodos internos do Greenfoot buscarem as imagens. Eu já possuo aqui algumas imagens para o nosso jogo que eu peguei na internet, e eu já vou adiantar e colocar elas na pasta do projeto que nós acabamos de criar. Aqui as imagens e aqui os sons. Tá vendo? Sons na pasta sons. Vamos lá agora para o Greenfoot e vamos começar de verdade. Vendo aqui, temos o nosso cenário em branco. Precisamos primeiramente colocar alguma coisa, um plano de fundo para os nossos atores andarem. Vamos clicar duas vezes na classe MyWorld e ele vai abrir o editor do código. O código todo em Java, para você poder mexer na classe. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o construtor e sobre como que funciona o plano do cenário do Greenfoot. Vou rapidamente passar. Ele recebe, dentro do método construtor da classe dele, um argumento para o valor de largura, que seria o valor x, o valor de altura, que é o y, e um valor de células, que nós não vamos comentar nesse vídeo. O Greenfoot ele funciona em ordem de leitura. O que isso significa? Ele pega de esquerda para a direita e de cima a baixo o número de pixels. Ou seja, ele começa a montar a imagem aqui e termina aqui. O que isso significa? Olha, significa que todo elemento que eu quiser incluir e eu quiser colocar ele mais para a direita ou mais para a esquerda, eu preciso me orientar pelo plano. Por exemplo, vamos criar um mundo aqui que possui 500 de largura e 600 de altura, certo? Veja como ele mexeu. Altura 600, largura 500. Temos que observar que o x ele vai da esquerda para a direita. Então, quanto mais para a direita, maior o valor de x. E o y ele vai de cima a baixo. Ou seja, quanto maior o meu valor, mais para baixo. Visto isso, sabemos que temos que nos orientar em ordem de leitura mesmo. Vamos colocar agora o nosso fundo de tela com o método interno do Greenfoot, que é o setBackground. Background. Quando apertamos Ctrl espaço, ele já faz a sugestão dos métodos. Você vê que ele espera uma string. Essa string, lembra que colocamos na pasta
imagens, significa que ele vai procurar ali dentro pelo mesmo nome que você colocar aqui. Por exemplo, espaço.png. É o fundo que eu coloquei naquela pasta alguns minutos atrás. Não preciso colocar diretório nem nada, nenhum tipo de arquivo diferente, somente o nome como uma string. Automaticamente, ele já compila, o Greenfoot não precisa de ele compilar automaticamente, já colocou o fundo para mim. Legal, nosso cenário já está montado. Agora vamos começar a colocar algumas naves. Vamos começar pela nave do nosso jogador. Nosso jogador ele é um elemento do nosso jogo, logo ele deve herdar da classe ator. Clicando com o botão direito na classe ator aqui no diagrama de classes, temos que clicar em nova subclasse. Isso vai abrir um editor visual, onde podemos selecionar a imagem padrão, que pode ser alterada posteriormente, claro, dependendo de como você escrever, e podemos nomear. Vamos nomear o nosso como herói. Afinal, essa é a nave que vamos controlar. Ok. Veja aqui, o símbolo de herança criou um herói. Agora vamos. O herói ele está aqui, mas não existe dentro do nosso mundo. Precisamos entrar no nosso mundo e colocar o herói dentro dele. Então precisamos primeiro criar uma instância de herói, vamos chamá-lo aqui de player, e construí-lo, chamar o construtor dele. Existe um método também do Greenfoot para a classe World, que é o addObject. addObject, ele pede para você informar quem você está incluindo, no nosso caso é um ator que é o player, né? Aonde na posição X e aonde na posição Y. A posição X que nós queremos é no meio da tela. Então a gente pega o valor total 500, divide por 2 dá 250. O valor Y, eu quero ele no fim, mas eu quero um pouquinho mais para cima, porque se ele ficar no fim ele vai sair um pouco, então fica esquisito. 600 é o total, queremos mais para cima. Lembrando que o valor de Y, quanto mais para baixo, maior o valor. Quanto mais para cima, menor. Então vamos decrescer o valor de 600, por exemplo, para 530. Assim sabemos que a nave vai aparecer um pouquinho mais para cima. Compilado sem erros. Já está aqui o nosso jogadorzinho. Agora vamos dar uma movimentação, vamos animar o nosso herói. Aqui temos o herói, que herda todos os métodos de ator. O principal entre esses métodos é o método act, que funciona como um método recursivo que chama toda vez a cada quadro. Ele funciona basicamente como uma animação. A animação é formada de vários quadros e a cada quadro há uma movimentação diferente. O método act é como se fosse um quadro. Cada chamada dele vai fazer os mesmos métodos, porém vai atualizar a cada chamada. Essa é a vida que nós estamos dando através do nosso código Java. Eu vou começar movimentando o nosso herói. Nós vamos criar aqui o método movimentar para capturar o botão que é digitado no teclado e faz o nosso herói se movimentar. Vou criar aqui o método. E eu vou me utilizar de um outro método do próprio Greenfoot, da classe Greenfoot, que é o isKeyDown, que recebe apenas o nome da tecla. Aqui eu vou colocar left porque eu quero que ele ande quando eu aperto a setinha para a esquerda. Certo? Mesma coisa para o right, a setinha da direita. O que isso vai acontecer? A cada quadro, o meu programa vai rodar esse método e vai prestar atenção para ver se foi apertado o botão esquerda ou se foi apertado o botão direita ou se não foi apertado nenhum. Se caso um dos dois for apertado, eu executo uma ação. No meu caso, eu vou mexer a minha nave. E para isso, eu vou usar o método da classe ator, que é o setLocation. Esse método, ele movimenta um ator no plano cartesiano em x e y. Perdão, no plano cartesiano no nosso cenário. No nosso caso, o y ele não se mexe, ele só se mexe para a esquerda e para a direita. Então nós vamos usar um outro método que é o getY, que simplesmente retorna a posição que o ator já está. Certo? Agora, para o valor de x, nós temos que pegar o valor que ele está e adicionar, porque ele está andando a partir de onde ele está, certo? Só que, como eu disse, o valor de x, quanto mais para a esquerda, menor, e quanto mais para a direita, maior. Então, o x, quando eu apertar para a esquerda, eu vou decrescer o valor de 5. Eu quero que ele ande 5 posições.
E para a direita, eu vou pegar onde ele está e vou somar 5. Ou seja, eu vou andar 5 para a esquerda quando apertar direita, certo? Ou perdão, vou andar 5 para a direita quando apertar direita. Vamos ver se está funcionando. Ó, como tá. Tá vendo? Aperta para a esquerda, aperta para a direita. Tá andando bonitinho o nosso personagem. Agora, vamos tentar capturar um outro botão que pode ser pressionado para fazer ele atirar. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora um método atirar. Dentro desse método, private void atirar. E dentro desse método, a gente vai prestar atenção, o nosso programa vai prestar atenção se foi apertado a tecla Space. Tá vendo como é simples? Só escrever o nome da tecla que você quer. Então ele vai ficar prestando atenção. Agora eu vou deixar isso assim por enquanto, e a gente vai criar o laser, porque ele tem a própria imagem, ele vai funcionar com o seu comportamento independente dos outros. É um elemento do nosso jogo, a gente precisa criar. Vou escolher aqui, da mesma forma que a gente fez com a nave, e vou criar a nossa classe laser. Pronto, está aqui, apareceu no nosso diagrama. Agora eu vou entrar no nosso herói. Entrei. E o que eu vou fazer? Toda vez que eu apertar espaço, vai ser criada uma instância de laser, porque um laser sai toda vez que eu aperto espaço, certo? Só que o único que pode gerenciar o que está entrando e o que está saindo do mundo é a própria classe MyWorld, certo? É o mundo que o ator está inserido. Então nós vamos obter o mundo que nós estamos inserindo, mundo que estamos, certo? E vamos colocar aqui como precisamos ter um retorno de MyWorld. E vamos usar o método também da classe ator, getWorld. Certo? Isso vai nos retornar o objeto, o mundo que nós estamos. E nele nós vamos adicionar mundo.addObject. Naquele mesmo método que usamos no começo da aula para adicionar o herói, nós vamos usar para adicionar o laser. Certo? Aqui nós vamos, como nós não vamos referenciar depois, vamos apenas chamar um novo laser. Ele vai estar no mesmo local X e vai estar um pouco acima de onde a nave está. Então eu vou reduzir aqui 30. Ok. Opa, aqui é mundo que estamos, o nome da variável. Quase errei. Estamos. Certo. Agora, se nós rodarmos a nossa aplicação e apertar espaço, ele cria um laser. Tá vendo? O laser foi criado, mas nós ainda não animamos ele. O laser ainda não sabe o que fazer. Precisamos dizer para o laser o que ele precisa fazer. O laser ele basicamente vai funcionar da mesma forma que a nave. Porém, ela anda sozinha. Ela não precisa que nós apertamos nenhum botão para ela andar. Então nós podemos pegar aqui, criar um método movimentar para ela também. Certo? Vamos apagar. E ela usa o setLocation. Só que diferente da nave, ela não anda no eixo X, ela anda no eixo Y. Então nós vamos pegar aqui o eixo Y e vamos decrescer um valor. 10, por exemplo. Não, 10 acho que vai ficar muito. 5, a mesma velocidade. Então a cada quadro que existir o laser, ele vai andar 5 posições para cima. Vamos ver se está rodando? Olha, tá vendo como ele roda? Só que no caso ele ainda não sabe que ele tem que desaparecer. Ele continua existindo quando ele chega no final. Ele vai se mexendo para cima, chega no final ele para de se mexer. Precisamos dizer para ele que ele precisa sair quando ele chegar lá em cima, certo? Lembrando que todos esses métodos que temos que colocar no act para ele verificar a cada quadro que ele tiver rodando o nosso jogo. Então aqui ó, a gente vai verificar se o lugar que eu estou no eixo Y for igual a 0, ou seja, se eu cheguei lá em cima, certo? Eu vou pegar e vou me remover. Então eu preciso também, da mesma forma que eu adiciono, eu removo, então eu preciso da instância do mundo que eu estou. E eu vou chamar esse mundo que estamos, .removeObject. Certo? E eu vou passar
o objeto que chegou no final. O objeto que chegou no final, ele mesmo vai se remover do mundo. Ele vai ver o mundo que ele está e vai se remover. Vamos ver se funcionou. Chegou lá em cima, pronto, sumiu. Agora não fica mais acumulado ali em cima. Pessoal, aqui podemos ver que ainda existe algum bug. Por exemplo, se segura o espaço, ele cria muitas instâncias. Precisaríamos determinar um intervalo entre isso. Porém, no espaço que nós temos entre essa aula, não temos tempo de explicar isso por enquanto. Então eu vou deixar vocês com essa introdução apenas para saber o que é possível fazer com o Greenfoot e como é fácil que seja feito. Para quem está tendo aprendizado em Java, assim como eu, é muito interessante usar essa ferramenta. Então, eu recomendo a todos que estão assistindo que tentem utilizar o Greenfoot e criar seus próprios joguinhos nele, porque é muito divertido e dá um certo orgulho você ver o que você criou ali rodando dentro de um computador. Eu agradeço a todos vocês e eu espero que tenham gostado do vídeo.